A termodinâmica é regida por duas leis. Elas são conhecidas usualmente como primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. É sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre o ensino das leis da termodinâmica, mas antes disso, nós vamos discorrer um pouco sobre gases, né? Porque a gente estuda muito gases, né? Especialmente os gases ideais, né? E a gente vai analisar processos envolvendo gases ideais. Eu quero dizer que a matemática da termodinâmica, especialmente em relação a essas duas leis, ela é mais complexa do que os temas que abordamos anteriormente, né? Mas se o aluno tem conceitos, né, de funções, né, função exponencial, né, que é relevante para processos adiabáticos, né, ou a função logarítmica, essas funções são importantes no estudo da termodinâmica e também, eventualmente, o conceito de área, né, sob uma curva, né. Claro que ele não vai usar o cálculo, mas pelo menos ter uma ideia do que seja isso. Muito bem, então vamos começar com a parte histórica, né? Vamos falar de gases e teoria cinética, primeira lei, aplicações da primeira lei, alguns processos, máquinas térmicas e ciclo de Carnot e a segunda lei da termodinâmica, né? Então, esses são os conteúdos mínimos que nós consideramos, né, como sendo os mínimos, né? É claro que agora nós estamos falando da realização de trabalho por parte de um sistema termodinâmico, o que significa, na realidade, transferir energia, né? Alterar a sua energia interna mediante a realização de trabalho. Trabalho, vamos pensar sempre como sendo igual a energia em trânsito, né? E um pouco da utilidade disso em máquinas térmicas. Esse seria, digamos, o objetivo e importante chamar a atenção, né, aqui para a questão da revolução industrial, como o uso de máquinas térmicas mudou, né, o nosso mundo, né? Muito bem, vamos começar com gases ideais, né? Os gases ideais, eles ajudaram a promover a teoria atômica da matéria, né, para entender o comportamento dos gases, né? Então, o que se percebia é que a pressão, né, ela seria resultado, a pressão exercida por um gás, né, ela seria resultado da colisão de átomos, é assim que pensava, de uma maneira adequada, ainda hoje, né? O fato é que a teoria cinética dos gases impulsionou a teoria atômica, né? Em geral, a gente pode considerar, né, o estudo dos gases levando em conta as forças entre as moléculas, né? Mas no caso dos gases ideais a gente despreza as forças, né? A gente não leva em conta colisões. E esse tema acaba sendo então bastante complicado, né? Muito bem, a questão é, primeiramente, algumas leis empíricas, porque essas leis vieram antes e depois foram explicadas por meio da teoria cinética dos gases, né? Então, a primeira lei, né, é aquela que previa que a pressão vezes o volume exercido, a pressão exercida por um gás vezes o volume ocupado por ele, era uma constante, é a lei experimental de Boyle, depois Charles e Gay-Lussac e assim por diante, né? E aqui é importante para a gente já passar, né, ao conceito de temperatura absoluta, né? Ou o 0 grau Kelvin hoje, que nós diríamos, né? E aqui olhando, né, na verdade, extrapolando o comportamento válido para altas temperaturas, né, para baixas temperaturas. Então, essas leis são leis empíricas, né, que relacionam, na verdade, a pressão, o volume, mas depois veio uma outra lei empírica que relaciona essas grandezas com o número, a lei de Avogadro, né, que procura relacionar, né, com o número de moles, mas a gente sabe hoje como relacionar com o número de moléculas e assim por diante. O fato é que agora temos essa lei de Avogadro, PV igual N, N é o número de moles, vezes R, R é a constante universal dos gases, né, ideais, né, vezes T. E aí você pode considerar, né, as isotermas e assim por diante, porque aqui coloca a pressão
contra o volume, né? O fato é que, logo em seguida, vem a lei de Dalton das pressões parciais, né? Lembrando que o Dalton foi quem ressuscitou, né, a teoria atômica da matéria em 1810. Né? O fato é que a gente pode discutir as leis empíricas em primeiro lugar. Né? Então essa é a ideia. Agora, em seguida, tem agora o problema de explicar, né, essas leis, né, à luz da teoria cinética dos gases. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte, é calcular a força, né, quando uma molécula colide com uma das paredes do recipiente. Né? Esse é o cálculo que o professor deve fazer. Ele tem várias maneiras de fazer isso. Ele pode colocá-lo numa caixa cúbica, por exemplo. Né? No texto, a gente aborda, né, o volume do recipiente como sendo aquele ocupado, né, por uma região do espaço associado a uma região, né, caracterizada por um raio R. Né? Então, uma superfície esférica é o que delimita o volume do gás. Né? Aí a gente faz aqui as contas, etc., e a gente chega à seguinte conclusão, porque eu acho que essa que é a coisa realmente mais importante aqui nessa análise. Né? A gente conclui o seguinte, é que a força, né, exercida pelo gás, né, sobre a superfície, ela é dada pela massa vezes m vezes v, a velocidade média ao quadrado. Ao quadrado, né? Veja que agora nós já estamos falando de energia cinética, na verdade, né? Dividido pelo raio, porque eu considerei a superfície como sendo a superfície esférica de raio R. Né? Muito bem. E a pressão eu divido pela área, que é 4π vezes R ao quadrado. Então eu concluo o seguinte, que a pressão vezes o volume, né, é isso que é a base da teoria cinética. A pressão vezes o volume é igual a 2/3 de N, N é o número de moléculas, N, vezes a energia cinética média. O que é essa energia cinética média? É a energia cinética média das moléculas. Interessante isso. Porque eu relaciono PV, o produto PV, né, com uma característica das moléculas, que é a energia cinética de cada uma, mas não a energia cinética de cada uma, mas a energia cinética média, é a média, né, das velocidades. Então, essa é uma fórmula extremamente importante, né, no desenvolvimento. É importante que o professor entenda e explique isso bem, e não é difícil, não. Não é difícil. Né? Toma pouquinho tempo da aula dele, né, e mostra. Esse é o resultado, e esse resultado é fantástico. Ele é importantíssimo para o que segue, né, essa expressão aqui. O que é a energia cinética média? É claro que a energia cinética média ela é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, agora analisando cada molécula. Então eu somo a energia cinética das moléculas e divido por n. Isso é energia cinética média, a maneira mais fácil de calcular a média. Né? Então, se eu tenho aqui a energia total, como sendo igual à soma de m vezes, ou mi, né, vezes i, agora eu faço uso, e essa é a coisa interessante, né? Eu faço uso agora do que muitas vezes a gente chama teorema da equipartição de energia. O que é o teorema da equipartição de energia? Eu afirmo o seguinte, para cada grau de liberdade do sistema, então vamos pensar numa partícula que tem 3 graus de liberdade. Ela pode se movimentar ao longo do eixo x, do eixo y e do eixo z. Para cada grau de liberdade, esta partícula contribui, né, com uma energia cinética, né, igual a meio de kT, para cada grau de liberdade. Mas como eu tenho uma partícula que pode se mover em 3 dimensões, então a energia cinética,
né, média, é igual a 3 meios de kT. Isso aqui é uma espécie de pulo do gato, né? É claro que foi um desenvolvimento importante, né, da teoria cinética, foi se propor essa relação, né, onde eu relaciono, na verdade, a temperatura à agitação térmica. Então, neste caso, é fantástico, porque você pode dar, nesse nível, uma interpretação simples para a temperatura, né? Então, a temperatura aqui acaba sendo uma medida da energia cinética. Se elas estão com energia cinética alta, se movem muito rápido, a temperatura é alta. Se elas se movem pouco, a temperatura é pequena. Então, é o primeiro lugar onde você introduz o conceito de temperatura, mas é claro que aqui você faz um postulado, que é o teorema da equipartição de energia. Para cada grau de liberdade, nós temos uma contribuição, né, para a energia que é igual a meio de kT. Agora estou falando de uma partícula, por exemplo, né? Agora, se eu tenho uma molécula, essa molécula pode ter graus de liberdade internos, de rotação, de forma que para cada grau de liberdade ela contribui com meio de kT. E eu então relaciono a energia cinética a um certo número de graus de liberdade vezes K vezes T. Essa é uma relação importantíssima e fundamental e que nos permite dar uma interpretação simples para a temperatura, mas não é a definição de temperatura, mas ajuda. Eu confesso que isso aqui ajuda. Bom, com isso, com o teorema da equipartição da energia, né, se eu tenho N partículas, cada uma delas, agora eu posso ver cada partícula como um grau de liberdade do sistema, então a energia cinética, né, que é igual a m vezes a velocidade média da partícula 1, da partícula 2, velocidade média ao quadrado e assim por diante, é igual a 3 meios de kT. E aí tem uma forma de deduzir uma expressão interessante. P vezes V é igual a N vezes K vezes T, onde K é a constante de Boltzmann, a famosa constante de Boltzmann. E agora eu posso escrever N igual ao número de moles vezes N0 e defino a constante universal dos gases R como sendo o produto do número de Avogadro vezes K. K é uma constante fundamental, na realidade, na termodinâmica de uma maneira geral, né? A constante de Boltzmann, né? Então, isso é importante. Bom, a equação de estado tem que se explicar o que é a equação de estado e, finalmente, a equação de estado de Van der Waals, pelo menos uma introdução a esse tema. Muito bem, também, se tiver tempo, fala sobre distribuição de Maxwell-Boltzmann, mas o que é importante é levar em conta os graus de liberdade, né, e saber contar o número de graus de liberdade de moléculas, por exemplo, né? Bom, agora vamos então entrar nas leis da termodinâmica. Em primeiro lugar, o conceito de trabalho realizado, né? O conceito de trabalho realizado aqui é simples. Eu considero o trabalho realizado por uma força, esse trabalho realizado é igual a força vezes o deslocamento. Se eu multiplicar aqui pela área e dividir pela área, eu vou obter então que esse trabalho é igual a P dV. Ou seja, se o volume de um sistema, né, muda e por uma grandeza infinitesimal dV, então o trabalho realizado por ele é igual a pressão, né, vezes dV. Então, em princípio, essa definição é simples, né, e muitas vezes você pode simplesmente, para simplificar, né, especialmente quando a pressão é constante, né, você pode dizer que o trabalho é igual a PV, mas muito cuidado, porque isso só vale para o caso em que a pressão seja constante. Então, chamar a atenção para o fato de que o trabalho depende do caminho, né? Porque você pode considerar do ponto 1 até o ponto 2, vindo por esse caminho, vindo por outro caminho, porque o trabalho é basicamente a área, né, num diagrama PV, né? Então, quando você analisa uma série de transformações, né, onde o sistema começa com um volume e termina com
um volume diferente, porque existe variação de volume, né? E também no caso de um ciclo é a mesma coisa, né? É a ideia do trabalho, agora a área sob essa curva vermelha aqui, né? Então é importante salientar esse aspecto do trabalho como sendo associado à área. Em alguns processos é relativamente simples, porque cálculo da área nesse caso é fácil, nesse caso é fácil. Então o professor deve dar exemplos onde seja fácil realmente calcular o trabalho por meio do cálculo da área, né? Então a primeira lei da termodinâmica, ela na verdade expressa a conservação da energia, né? ΔQ, se eu cedo calor para um sistema termodinâmico, né, ele varia sua energia interna e consegue realizar trabalho. Então é isso. ΔQ igual a ΔE mais ΔT tal, né? E aí pode-se falar da entalpia, ali está escrito errado, né? Não é entalpia, é entalpia. Se quiserem, pode definir a entalpia como uma função termodinâmica que é igual a E mais PV, mas eu não sei como é que isso vai acrescentar muito ao conhecimento do estudante, porque isso é coisa de nível mais adiantado, né? De forma que aqui tenho exemplos, né, para ilustrar esse conceito de trabalho, né, e a primeira lei da termodinâmica. E agora você pode começar a considerar processos, né? Processos, por exemplo, um processo, né, no qual a pressão é constante, olha só, o trabalho é igual a P vezes VF menos VI, a área sob essa curva aqui. Então você tem já um exemplo bem simples, onde é fácil calcular o trabalho. O trabalho é igual a P vezes ΔV, onde ΔV é a variação do volume, né? Bom, aí você tem processos, né, isovolumétricos. Veja, se eles têm o mesmo volume, não há como realizar trabalho, não realiza trabalho. Portanto, dQ é igual a dE. E agora, veja bem, esse gráfico aqui é curioso, porque a área sobre essa curva é igual a zero, né? Mas, de qualquer maneira, é um processo relativamente simples, né? Isovolumétrico. Aqui você tem como calcular o calor específico, né? Volume constante, né? Bom, CV, você pode ter também a pressão constante, né? Processos isobáricos, né? Aí, nesse caso, como eu mencionei antes, né, você pode calcular os calores específicos, né, CP e assim por diante. Veja que a matemática é relativamente simples, né, sempre. E processos isotérmicos, né, onde você tem aqui uma isoterma, né, que é uma hipérbole, né? Então, é uma curva relativamente conhecida, PV igual a constante. Veja que agora a pressão depende, né, de uma forma relativamente simples, né, com a temperatura, e o trabalho agora, veja, envolve a função logarítmica, né, logaritmo natural, ou neperiano, V de VF dividido por VI. Então, essas contas se deve sempre fazer. Também no caso de processos adiabáticos. Esses processos são mais complicados, né? Porque o que se pode mostrar é que no processo adiabático, P vezes V elevado a gama, agora estamos falando da função exponencial, é igual a uma constante, a dedução disso é complicada, o cálculo do trabalho também é complicado nesse caso, né? Não é tão simples, porque, veja, envolve uma integral. Mas se pode dar pelo menos o resultado nesse caso, né? E processos, então, adiabáticos, expansão livre, um processo bem interessante, né? Onde você não fornece calor, não realiza trabalho e não varia energia. O que varia é a entropia, como a gente vai ver depois. Esse é um processo que, às vezes, deve ser analisado, né, e estudado, né? Bom, agora vamos, então, à segunda lei, né, que foi... Bom, ela tem vários enunciados, né? O de Clausius, por exemplo, né? Esses primeiros enunciados sempre se referem ao que um sistema pode ou não fazer, ou que tipo de transformação pode ocorrer, né?
Então, por exemplo, calor nunca passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio, sem que ocorra alguma outra transformação ligada a essa ocorrendo ao mesmo tempo. Ou seja, espontaneamente o calor não passa de um objeto mais frio para um corpo mais quente, né? Muito bem, esse é um outro tipo, né, na realidade, de enunciado, né? Ou seja, não existe um refrigerador perfeito, né? O calor nunca passa de um corpo ou de um reservatório frio para um reservatório quente. Esse é um enunciado, né? É um enunciado da segunda lei de termodinâmica. Eu prefiro sempre, né, em termos da entropia. E aí complicou, né? O enunciado de Clausius foi quem introduziu o conceito de entropia, né? A entropia do universo tende a um valor máximo, é uma formulação, né? Muito bem, em termos da entropia. A entropia é uma função de estado, ela depende da energia do sistema e do volume. E como calcular? Aí complicou, porque você precisa não olhar o sistema, mas olhar, na realidade, os estados microscópicos do sistema. E é isso que complica tudo na hora de explicar essas coisas, né? Muito bem, entropia está, de certa maneira, ligada ao conceito de desordem, mas isso acho que não ajuda muito, né? Mas se pode, pelo menos, explicar algumas coisas a respeito disso, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é que, como Clausius enunciara antes, né, a entropia ela sempre aumenta ou ela permanece a mesma, né, para um sistema no estado de equilíbrio, né. No estado de equilíbrio, ela atinge o valor máximo. Muito bem, de forma que essa questão da entropia, flecha do tempo, talvez valha a pena gastar 5 minutos para explicar essa questão da flecha do tempo, né? A definição de entropia, aí acho que talvez não seja o caso de passar, mas é sempre bom o professor ter em mente, né? É que a entropia é igual a K vezes o logaritmo de 1 sobre a probabilidade de encontrar o sistema em seus estados, né, microscópicos, né, e admitir igual probabilidade para esses sistemas. Muito bem. Então, a formulação, na verdade, melhor para a segunda lei é que ds é igual a maior ou igual a dq dividido por T é a temperatura, né? De forma que, se o sistema absorver uma certa quantidade de calor dq, a sua entropia há de aumentar por ds, onde ds é igual a dq sobre T. Essa aqui é uma formulação da segunda lei. Portanto, se ele não recebeu o calor, não cedeu o calor, ds é sempre maior ou igual a zero. E ds é igual a dq dt em processos reversíveis, aqueles que a gente já havia mencionado antes, né? Isso é uma maneira, tá certo, de enunciar, né, a segunda lei da termodinâmica, né? Então, se eu tenho um processo qualquer, né, e se o processo for reversível, então a entropia no estado B menos a entropia no estado A, ela na verdade é uma soma, né, sobre dqi sobre T ao longo do processo, quando ele vai de A até B, né? E aí é bom escrever, né, uma expressão para entropia para os gases ideais, né, e não tentar deduzir a expressão. Não vai dar certo. E aí ver que realmente a entropia aumenta no caso, por exemplo, de um processo irreversível, como esse aqui, né, que expansão livre de um gás é um processo irreversível, né? Ele tem essa característica e nele você não troca calor, no entanto, a entropia aumenta. Para isso você precisa, então, entender, tá certo? Ou escrever uma expressão para a entropia no caso de um gás ideal, né? Agora, o que é importante, às vezes, é você considerar um ciclo termodinâmico, ou seja, um sistema começa num estado A, vai para um estado B, C, D e depois volta para A de novo, né? Agora, nesse ciclo termodinâmico, se todos os processos forem irreversíveis, a entropia não muda. A entropia não muda, permanece a mesma. E isso agora acaba sendo bastante útil
no estudo. Bom, aqui tem a questão da entropia e probabilidade, acho que não vale a pena, mas o que a gente quer chamar a atenção é o seguinte: no caso de uma transição de fase, como numa transição de fase a temperatura é sempre constante, ao longo de toda a transição de fase, então, veja, o ΔS é igual a ΔQ sobre T. Então, você tem aqui uma forma de calcular a variação de entropia quando ocorre uma transição de fase. Por esse ΔQ é igual a m vezes L, o calor latente, portanto, né? Esta é a conclusão. É bom escrever, então, as expressões, né, para a entropia de um gás, e no caso da expansão livre, calcular isto, né? E agora a variação de entropia em cada transição de fase, que depende do calor latente. Então, você tem aqui uma forma de escrever a variação de entropia, né, ao longo de uma transição de fase. Pode ser qualquer uma das duas transições de fase, né? Por exemplo, do líquido para o vapor ou para o gás, né? Ou do sólido, né, para o líquido, né? O fato é que eu tenho aqui duas transições de fase com calores latentes, né, diferentes. Finalmente, a operação de máquinas térmicas, o que é uma máquina térmica, como é que a gente define a eficiência de uma máquina térmica e depois como é que a gente calcula num ciclo de Carnot a eficiência, e o ciclo de Carnot corresponde a um ciclo cuja eficiência é máquina. Nenhuma máquina térmica pode ser mais eficiente do que uma máquina de Carnot, operando, então, em dois processos, né? Dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos. Então, essa discussão aqui também vale a pena ser feita no ensino médio. Com isso, a gente, então, apresentou, né, o que consideramos ser os principais aspectos, né, da termodinâmica.